Bíblia aberta, irmãos, capítulo 4 da segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, versículo de número 5 a seguir. Eu falei antes, número 7, mas é o versículo 5 a seguir. Todos devem ter a Bíblia, abrir a Bíblia e ler a Bíblia. A Bíblia é a companheira de sempre, e dentro dela tem tudo. Bendito é o nome do Senhor. Capítulo 4, versículo 5. Ou seja, versículo 7, versículo 6, versículo 6. Desculpe, irmãos, é a idade da gente. É a idade. Vamos lá. Acharam, irmãos? Amém. As irmãs acharam também? Amém. Então vamos. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amarem a sua vinda. Versículo 9: procura vir depressa ter comigo, ou procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente ficou ou foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é muito útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor dará a paga segundo as obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente a nossa palavra. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A alegria, ou a Ele a glória, pelos séculos dos séculos. Digam comigo, irmãos, amém. Querido e eterno Pai, que agradeço, Senhor, por este homem, pelo nosso irmão Paulo, teu servo. Sim, Jesus, pelo apóstolo, pelo príncipe dos pregadores, por aquele que zelou pela tua igreja com zelo teu, com zelo de Deus. Ó querido Salvador, Espírito Santo amado, fala conosco nesta noite. Tira essa frieza espiritual que está querendo, Senhor, se acentuar cada dia mais em nosso meio. Desfaz esse gelo espiritual, Pai querido, e aquece os corações. Toda obra maligna, todo o poder do esfriamento, vai embora, saia em nome de Jesus, e a tua glória, o teu poder, Senhor, se restabeleça entre nós,
Ó Pai de amor, todo espírito de medo, de receio do amanhã, ó Deus, se nós temos a Ti, nós temos tudo. Nós sabemos em quem temos crido e que Tu és bem forte, certo e és poderoso para nos guardar até o fim. Querido Jesus, dá-me a Tua palavra, aleluia. Revela-me a Tua palavra, aleluia. Que desapareça o meu ego humano e Tu, Senhor Jesus, meu querido Espírito Santo, fale através da minha boca, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, irmãos. Sentem-se. A gente lamenta a falta de muitos irmãos devido aos problemas de saúde que nós já nos referimos. E outros não vêm simplesmente por não vir. Mas estamos certos, irmãos, que de tudo o Senhor nos guardou até aqui. A gente não fica sabendo toda a história da gente aqui. Interessante. A gente não sabe. Mas tem num livro tudo escrito. Todas as subidas e descidas do caminho desta vida, todos os encontros, todos aqueles que vieram ao encontro conosco para nos destruir, para nos deixar de falar a palavra, sair do lugar aonde Deus te deixou, te desviar do caminho. Um dia nós vamos saber exatamente quem foi. Não para nós ficar magoado, não para nós ficar triste, mas o Senhor vai dizer: disto tudo eu te livrei, disto tudo eu te guardei e te trouxe até aqui. Minha irmã, se você olhasse e conseguisse agora, e Deus te desse o privilégio de ver essa visão dos dias passados, você dizia: eu não acredito que eu consegui sair daquela situação. Você também, meu irmão, você que está aí nos visitando, rapaz, se você soubesse da onde o Senhor já te tirou, de que maneira, da mão de quem que Ele te livrou há pouco tempo. Eu nunca te vi, mas o Senhor te conhece e sabe. A mão do adversário esteve para tirar a tua vida, mas o Senhor te guardou e estás tendo uma oportunidade de vir aqui nessa noite para ouvir o que Deus tem para dizer para você. Bendito é o nome do Senhor. Nesta hora, como em todas as outras horas da nossa vida, o Senhor quer e pode se apossar da nossa vida com autoridade e com poder. Nós olhamos para a vida dos grandes homens de Deus e achamos: eu queria ser igual a eles. Quem não queria, se não conhecer bem a história, ser um apóstolo Paulo, ser o apóstolo Pedro, com todos os defeitos que ele teve no início? Mas eu gostaria de ser igual a ele. Alguém pode dizer. Mas olha bem, o que aqueles homens, eles e outros, quase contemporâneos a nós, ou contemporâneos a nós, que sofreram grandes aflições, como guardiões da palavra, como guardiões da igreja. Paulo era zeloso da igreja, ele zelava com zelo de Deus, ele queria que a igreja brilhasse, e para que a igreja brilhe, a igreja precisa ouvir a palavra. Este é o trabalho que Deus quer que você faz. Esta é a obra mais sublime: transmitir e principalmente, irmãos, viver esta bendita palavra. Paulo queria que a igreja brilhasse, e para isso, irmãos, ele se dispôs a sofrer toda sorte de sofrimento, ao ponto de chegar a dizer: estou aqui para sofrer o que Jesus iria sofrer pelo seu corpo agora. Eu me apresento, Jesus, eu fico aqui agora no teu lugar. Ao ponto também de dizer para os discípulos: sede-me meus imitadores,
assim como eu sou do Senhor Jesus. A gente não tem essa coragem, irmãos. Nos falta coragem. Agora queremos ser. Muita gente quer ser. Não queira ser pastor, irmão. Só por querer. Só por querer. Não. Você precisa, irmãos. Precisa ser aquilo que o Senhor quer que você seja. Aquilo que você tem capacidade de exercer no santo ministério. A gente às vezes quer dar o passo maior do que a perna da gente é, e aí nos caímos da graça de Deus, porque não estamos fazendo aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Aqui nesta carta, a última carta de Paulo escrita, que ele escreveu, só um pouquinho mais baixo, a última carta que o apóstolo escreveu, a segunda carta a Timóteo. Ele estava preso em Roma. Nós lemos que por certo tempo em Roma, Paulo entrava e saía da casa onde ele alugara, apesar de estar sob as guardas do imperador de guardas, mas ele foi tão eficaz na palavra que ele ganhou a própria guarda. Talvez nem todos, mas parte deles ele ganhou. Mas antes, irmãos, quando ele escreveu essa carta, ou seja, quando ele escreveu a carta aos romanos, principalmente no capítulo 16, no capítulo 1 ele começa dizendo, logo no início do capítulo 1, que ele disse: porque eu não me envergonho do Evangelho, escrevendo para os irmãos que estavam em Roma, que ele estava disposto a enfrentar as dificuldades, porque ele sabia que na capital do império não era brincadeira, mas ele não se envergonharia como não se envergonhou do santo Evangelho. Por quê? Porque é poder de Deus. É poder de Deus para salvar o homem, para transformar o homem, para transformar o próprio imperador, se ele quiser aceitar. Ele não teve dificuldade, declarou tudo aos romanos quem era o Senhor. O que o Senhor exigia do homem? Ao terminar do capítulo 16 da carta aos romanos, ele passa a citar, primeiro, recomenda a irmã Febe: recebam em Cristo a nossa irmã Febe, tratem bem dela, ela tem sido muito útil para mim, tem sido muito útil ao ministério. Receba, assim como os santos recebam um ao outro. A irmã Febe, que estava indo para Roma e foi portadora da carta aos romanos, ela levou em mãos a carta aos irmãos de Roma. Paulo estava na Ásia Menor quando escreveu a carta aos romanos, e lá no capítulo 16, depois vocês vão ler, tem inúmeras igrejas, inúmeros nomes de queridos irmãos que já habitavam na capital do império. Paulo tinha um desejo profundo de ir visitá-los, para transmitir para eles, ensinar para eles melhor a palavra, transmitir dons espirituais, ensinamentos profundos da palavra. Era um profundo desejo no coração de Paulo. Ele esteve praticamente 3 anos preso também entre Jerusalém e Cesareia. Uns dizem 2 e pouco, 3, não chega a dizer 4, mas vamos, irmãos, ficou muito tempo preso. Apelou para César, que era o imperador da época, e para César ele foi mandado. A viagem e o naufrágio, vocês sabem o que foi. Só para homens de Deus resistir tudo aquilo. Só para aquele que tem as marcas do Espírito na vida, para dizer para 276 almas, 276, se não me foge a memória, 76 almas que estavam naquele navio, depois de muito tempo, 14 dias e 14 noites,
sem ver sol, sem ver lua, sem ver nada, porque estava encoberto o tempo de dia e de noite, o céu fechado. Um daqueles dias, do 14º dia, ele se levanta e diz assim: comam alguma coisa, vocês estão muito fracos, vocês estão ficando raquíticos, não tem mais força, e nós precisamos de força, comam alguma coisa. Eles olharam assustados: comam! Por quê? Porque o anjo do Senhor, irmãos, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo nessa madrugada e falou comigo. Você acha com quem que o Senhor veio falar, irmãos? O anjo do Senhor, o Espírito Santo, com quem vem falar? Com quem ele vem tratar as coisas? Com qualquer um? Quem tem um coração com má intenção? Quem está com a boca cheia de murmuração e de contenda? Não, irmãos, ele vem falar com quem tem o coração limpo. Coração limpo. E ali estava um do coração limpo, um servo de Deus, cuja intenção era chegar a Roma, porque o Espírito do Senhor, ele disse: o Senhor me disse em Jerusalém, naquela noite que eu passei preso na cadeia pública de Jerusalém: Paulo, não temas, porque assim como tu deste testemunho de mim aqui em Jerusalém, tu chegarás a Roma. Quem iria impedir isto, irmãos? Quem iria interromper esta viagem? Quem vai interromper o projeto de Deus na minha e na tua vida, meu irmão? Eu? Não, ninguém. Deixa o Senhor lidar contigo como só Ele sabe. Deixa Ele lidar comigo, contigo, porque eu não conseguirei jamais, irmãos, interromper a tua carreira, não. O Senhor é contigo, e Ele vela pela sua palavra, não cairá por terra. Paulo teve um momento dentro daquele navio que disse que toda a nossa esperança de viver se esvaziou. Fomos, parece que deixados ao léu, mas não abriu a boca em momento nenhum, como alguns dizem: Deus, tu esqueceu de mim, tu não te lembra mais de mim, tu não liga mais para mim, o que está acontecendo, meu Deus? Não disse nada, foi até o fim. Navio, depois de bater na ilha de Malta, depois de dias e dias sem rumo, um navio jogado ao léu, os marinheiros tinham, mas não tinha direção, não tinha leme, mas foi encostar na ilha de Malta, e lá naquela ilha não chegou um homem paupérrimo, no olhar humano talvez fosse, mas lá dentro o Senhor olhava e via o mesmo Paulo, aleluia, que caiu por terra e se converteu, e na casa de Ananias foi cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo nunca mais o deixou. Quantas pessoas que hoje, irmãos, vivem vazios e ontem eram cheios do Espírito? Foi o Espírito Santo que os deixou, claro que foi, mas qual foi a razão? Foi culpa do Espírito Santo? Não, irmãos, é nossa culpa. Nós temos que ter, irmãos, como testemunho estes homens do passado. A palavra aponta: tenham testemunho aqueles que vos ganharam na fé, ganharam pela palavra, imite-os. É um pouco difícil, irmãos, nós nos colocar nessa posição, principalmente no tempo em que nós vivemos, que todo mundo está cheio de defeito, e quando não tem defeito, os outros acham defeito. Mas que Deus nos ajude, irmãos, que no meio terrível em que nós vivemos, nesse tempo que nós vimos o brilho desaparecendo de sobre a terra a cada dia, mas o Espírito Santo ainda está aqui, e tem alguém que brilha, tem alguém que tem a luz do céu sobre a sua alma. Não esqueça disso. Paulo escreve para Timóteo,
seu filho da fé, discípulo exemplar, discípulo que obedecia o seu mestre em tudo, olhava para ele e obedecia, sabia lidar com aquele homem. Escreve para ele uma carta, escreve a segunda carta, com profundas revelações, falando sobre os tempos em que nós estamos vivendo, o tempo dos falsos profetas e falsas doutrinas, doutores e mestres surgirão sobre a terra. Timóteo já sabia tudo isso naquele dia, através da palavra de um homem que tinha o brilho do Espírito Santo. Agora ele escreve para Timóteo. Timóteo nunca tinha ouvido Paulo dizer isso, eu creio que não, mas o que está vendo com o nosso irmão Paulo, ele vai morrer, ele está dizendo aqui, chegou o dia dele, o que está acontecendo? Timóteo estava distante, muito distante dele, recebe a carta e começa a escrever no capítulo 4, versículo 6, quanto a mim, Paulo dizendo para Timóteo, estou sendo já oferecido por libação como sacrifício, e o tempo da minha partida é chegado. Meu Deus, agora ele diz, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ele fez, irmãs e irmãos queridos, uma análise na vida dele, uma análise de luta, um olhar para as lutas que ele venceu, pelo combate que ele combateu, aleluia. Ele lutou, irmãos, primeiro contra Satanás e todas as suas astúcias, todas as maldades que Satanás tem e lança no coração dos outros para tentar um homem de Deus. Ele lutou contra o que ele chamou até de bestas feras, lutou e como legitimamente como um bom soldado de Cristo, e venceu. Combati o bom combate, completei a carreira, o que eu tinha para fazer, eu consegui fazer. Olhava para trás e via o histórico de guerra, aleluia, 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 a sua história estava ali registrada. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A fé, irmãos, inabalável de um homem, não pode ser jogada fora ou desprezada quando você vence tudo. Eu venci tudo, mas ainda estou vivo sobre a terra. Paulo precisaria de mais fé para enfrentar o que ele enfrentou depois. Agora era cara a cara, olhando na própria morte e não desistindo. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Versículo de número 8 diz: já agora a coroa da justiça, ele viu a coroa, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. Aquele que me mandou fazer, e aquele que ele olhou e ele analisou todo o meu procedimento até aqui, o justo juiz. Eu já vejo a coroa, eu sei que eu sou um vencedor. Meu querido irmão, triste de nós, miserável homem somos nós. Ele disse, o apóstolo Paulo, eu seria o mais miserável dos homens se eu servisse a Cristo Jesus, meu mestre, só amando Ele enquanto eu vivesse aqui, só voltado pelas obras terrenas. Eu seria um miserável, o mais miserável dos homens. Mas ele não servia Jesus para isso, meus irmãos. Tanto fazia ele ter muita roupa ou pouca roupa, tanto fazia ser noite ou dia, tanto fazia ele estar no meio dos ímpios, como no meio dos salvos. Ele tinha o mesmo procedimento. Quando ele estava em Atenas, quando ele foi tirado, acho que de Éfeso, foi mandado para Atenas, dali da Ásia, da Macedônia, e foi levado para Atenas, na capital da Grécia.
a cidade famosa de então, aonde tudo se centralizava ali, quando se referia à cultura, a universidades, faculdades, tudo estava ali. Vinha moços, gente, pessoas estudarem ali de todos os lugares. Um pessoal que parece que fora do estudo não tinha o que fazer. Paulo sentou-se ali no meio deles e começou a analisar a cidade. Olhou toda a grande cidade e viu altares de tudo quanto é jeito. Quando foram para o Areópago, um lugar, uma praça especial que tem lá, um coreto no meio, onde se reuniam, e eles conversaram que queriam saber de Paulo alguma coisa a mais. O que tem esse paroleiro, esse falante que está aqui, o que é que ele tem para anunciar a nós? Que novidade é essa? Nós queremos saber. E se reuniram para saber. Paulo passou a dizer para ele: como é bom, irmão, você ter olhos que observam as coisas para poder dar uma resposta para o diabo. Ele começou a olhar os altares que tinha, muito altar. Todo lugar tinha altar para Deus de todo jeito. De toda a terra alguém levava um Deus, mas tinha um altar vazio. Estava escrito em cima: ao Deus desconhecido. Eles estavam procurando um Deus para botar ali, não tinham achado ainda. Mas Paulo colocou no coração e disse: se eles me perguntaram, se eu, hoje na minha fala, é isso que o Senhor faz com o homem de Deus, irmão. Você anda na rua, você olha para uma coisa e outra dessa vida, você conversa com uma pessoa ou outra, e o Senhor te dá a mensagem, o Senhor te mostra por que você foi em determinado lugar, por que você viu determinado assunto, coisa assim, por que você sofreu determinada tribulação ou investida do diabo. Se você for firme em tudo isso, Deus vai falando com você, Deus vai mostrando para você. E Paulo, quando eles começaram a perguntar e falar nos deuses, ele disse: olha, que Deus que tu serve, quem é você, que história é essa, talvez isso. E Paulo disse: eu passando pela cidade de vocês, eu vi que vocês são um povo de muita cultura, tem nichos aí para deuses, para todos os deuses, mas achei lá no meio um escrito ao Deus desconhecido. É este o meu Deus, é este o meu Deus. Para ele, Paulo, era um Deus muito conhecido, era o amigo melhor dele, mas para aquele povo ali era desconhecido. E é este Deus que eu anuncio. Eu vim preencher esse vazio, eu vim trazer essa mensagem. E algumas pessoas, diz a palavra, que aceitaram a mensagem que Paulo pregou. Este não é a mensagem que eu estou pregando agora, mas para você ver quem era este homem. Quando Paulo escreve para Timóteo e cita isso, que a sua carreira, a sua batalha, a sua milita aqui, a milícia, o trabalhar dele tinha chegado ao fim. Mas ele recomenda algumas coisas para Timóteo, dizendo: procura vir depressa, vem depressa, porque Demas tem amado o mundo, ou o presente século, me abandonou, e se foi para Tesalônica, Crescente foi para a Galácia, Tito a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos, traz Marcos, não vamos mais ter desentendimentos. Traz Marcos comigo. Marcos amadureceu, Marcos obedeceu, Marcos sabe quem sou eu, do meu procedimento. Traga contigo Marcos. Com certeza Timóteo: Marcos, para levar Marcos, ele leva Marcos contigo. Traga contigo Marcos, e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, olha, irmão, a simplicidade desse homem. Quando vieres, passa na casa do irmão Carpo e traga de lá a minha capa, e traga também os livros que eu deixei lá, principalmente os pergaminhos.
ele tinha entregado já a vida, a impressão que ele ia morrer já naquela hora, mas a fé que ele tinha, irmãos, era tão sublime, tão gloriosa, que mesmo tendo já tecido todo o tecido da sua vestimenta espiritual, tudo estava pronto, vendo a coroa, mas era uma fé sublime, uma fé que ultrapassa tudo que nós podemos imaginar. Traga comigo os pergaminhos, minha capa, o inverno logo chega, traga contigo essas coisas que deixei na casa de Carpo. Alexandre, olha quem ele citou, irmãos, e esse Alexandre estava lá na região onde estava Timóteo. Alexandre o latoeiro me causou grandes males, o Senhor lhe dará a paga segundo a sua obra, e tu, disse para Timóteo, tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente a nossa palavra. Mas então tinha mágoa no coração de Paulo, ele estava lembrando de alguém que causou males para ele. Irmãos, mágoas não podemos ficar, raiz de amargura não ficam, porque caso contrário Paulo não iria ver a coroa, mas fica uma dor, fica uma tristeza no teu coração, por alguém que te causou males, não aquela tristeza, entendam isso, irmãos, que vai te tirar a alegria da salvação, mas enquanto viver, você vai pensar, por que isso? Não poderia ter sido diferente, não poderia ter nos entendido melhor, por que ele me causou esses males? Perdoou com certeza, mas disse para Timóteo, para um homem que não se arrependia, irmãos, esse tal de Alexandre, Timóteo, te cuida com ele, passa longe dele, porque ele é perigoso. Como é triste, irmãos, às vezes, ter que recomendar a alguém, cuidado com aquele homem, cuidado com aquela mulher, cuidado. Hoje à tarde, eu ouvindo o programa Despertar e a mensagem do pastor Ângelo e o diácono Gabriel, eu ouvi uma palavra do pastor Ângelo que me chamou muita atenção. Ele leu sobre, mandou o Gabriel ler, o diácono Gabriel, sobre Miriam, a irmã de Moisés, que murmurou contra Moisés e ficou leprosa. E ele entrou nesse assunto, e entrou também no assunto irmão de Miriam, que era irmão também de Moisés, o Arão. O que eles causaram, irmãos, para a congregação, o que a murmuração, Miriam no caso, e Arão, porque se deixou levar pela voz do povo. Irmão, se o povo puder, ele te dobra, ele quer a voz, ele quer a obra, ele quer a primazia no meio da igreja. Mas irmãos, quando acabar a mensagem, quando a mensagem não for mais pregada dos púlpitos como ela é, ungida pelo Espírito Santo e dirigida pelo Espírito Santo, é sinal que a igreja já foi embora, ela não estará mais aqui. O Senhor vela pela sua palavra, o Senhor vela pela sua palavra. Tenha cuidado com Alexandre o latoeiro, meu Deus. Todo lugar tem Alexandres, em todo lugar da terra. E o pastor Ângelo, tecendo alguns comentários, eu entendi, meu Deus, essa luta é em toda a terra, essa luta é em todo mundo. Os insubordinados ao pastor, à direção da igreja, não querem nem estar aí, não dá satisfação para ninguém. Está assim, irmãos. Paulo disse, cuida com ele, ele me causou grandes males. Eu olhando assim, meu Deus, se foi um pastor como Paulo, eu chegava para o irmão, Paulo, que isso? Eu já tive pastor, irmãos, alguns pastores, e tenho um pastor que trato com grande respeito. Tive pastor que quando eu chegava na igreja, eu não via ele, eu ficava angustiado, aflito, ao ponto de dizer, Senhor, onde está o pastor? Eu não estou vendo ele. Ele não era dos mais bonzinhos, ele era duro na palavra, mas fazia falta para mim. Mas hoje, irmãos, espero que aqui não,
mas é a figura mais desprezada, é a mais comentada a vida dele. Ele tem que ser um super-homem. Não esqueçam, irmãos, que nós somos feitos de carne, envelhecemos e adoecemos, e vai chegar o momento que diz assim: a minha partida está próxima. Mas que possamos dizer como Paulo disse: vejo a coroa, não só para mim, mas para todos que aguardam e amam a volta do Senhor Jesus. Isto que é tudo na nossa vida, irmãos, a coroa da vida. Nós lutamos aqui, eu não luto aqui por outra coisa. Não estou pedindo nada para os meus irmãos, a não ser, irmãos queridos, que vocês, eu e juntos ficamos firmes no Senhor, até o dia da volta do Senhor, ou o dia da nossa partida desta terra. Na minha primeira defesa, olha que tristeza, irmãos, na minha primeira defesa, na minha primeira audiência, condenado à morte ele estava. Ninguém me defendeu, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Como que um homem daquele, irmãos, um filho amado do Senhor, o Senhor desprezou? Não, irmãos, não. Ele era igreja, ele estava vivendo o ciclo do amor. A igreja de Éfeso, o ciclo do amor, o ciclo de dar tudo por Jesus, de se entregar tudo por Jesus, tudo, sem reserva. E ninguém me defendeu, ninguém foi a meu favor. Como você se sentiria, irmãos? E tinha tantos irmãos lá, que está escrito no capítulo 16 de Romanos, famílias inteiras, nomes bonitos, famílias que ele amava, muitos que ele tinha ganho para o Senhor na Macedônia, muitos prosélitos convertidos, muitos judeus convertidos estavam em Roma, alguns ganhos romanos já ganham. E Roma, irmãos, estava se preparando. Todos os imperadores que até ali tinham sido eleitos para exercer seu cargo de imperador no Império Romano, foram ferozes contra a igreja de Cristo. Nenhum foi bonzinho. Podia até parecer que era bonzinho: eu quero te ouvir de novo, mas nunca mais foi ouvir. E depois, irmãos, era no tempo, isso calcula-se que é no tempo de Nero. Paulo não menciona esse nome. Foi no ano 65, Nero. Paulo morreu no ano 68, 65 e Nero em 68. Foi isso. Nero em 68, um ferrenho imperador, mandou tocar fogo em Roma naqueles dias, e culpou, sabe quem? Os judeus, os crentes, os cristãos. Foi os crentes que vieram de lá e de cá, e agora está o chefe deles aí, ó. Ele vai morrer agora. Ele vai morrer, não tem mais. Que ele estava preso com liberdade, saía, entrava. Algumas vezes ele foi preso, solto lá em Roma mesmo. Mas Nero tacou fogo em Roma, culpou a igreja. Satanás está aí para isso, irmãos. Com certeza Satanás pensava: se os outros irmãos dele, se a igreja que estava aqui tudo desapareceu e cavaram tocas nessas montanhas aqui ao redor de Roma, Paulo também vai fugir. Mas ele ficou firme, meu irmão. Por isso que naquele dia do julgamento não tinha ninguém para defendê-lo. Mas o que ele diz aqui? Mas o Senhor, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças,
para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida a todos os gentios, e ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Essa boca do leão que ele foi libertado, irmãos, da boca do próprio Satanás, que queria destruir ele na última hora. Ele disse: Satanás, tu não vai me vencer. Se meus amigos me desprezaram, os homens da terra me desprezaram, mas tem um que te venceu na cruz, esse tu não vai vencer. E o Senhor o livrou da boca do leão. Estava na boca do leão. O que aconteceu com ele? A palavra do Senhor não escreve, porque Paulo não escreveu a morte dele, não deu para escrever. Mas alguém conta a história, que ele foi para a guilhotina, foi decapitado em Roma. Com certeza, irmãos, vendo tudo que estava preparado, a guilhotina armada, os carrascos ali, a plateia aplaudindo, o príncipe dos pregadores vai chegar ao fim agora. Mas o Senhor de antemão tinha mostrado para ele a coroa da vida, que o justo juiz me reservou para mim, não só para mim, mas para todos que amam e aguardam a volta ou a vinda do Senhor Jesus. Satanás não vence o verdadeiro cristão, meu amado irmão. Fica firme, minha irmã. Fica firme, meu irmão. Quanto mais luta, mais vitória. Nós vivemos num mundo assustado, pessoas com medo, crentes medrosos, crentes que para se livrar de tribulações, eles se abraçam às falsas doutrinas, que não tem tribulação, é o evangelho da prosperidade, o evangelho da paz e do amor, do enriquecer, de fazer tudo, menos fazer pela sua própria alma, negar esse mundo maligno e se abraçar ao Cristo verdadeiro, ao Cristo eterno. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Diga comigo, amém. Satanás não vence o servo e a serva de Deus, jamais, irmãos. Tem hora que a gente fica com medo, fica incomodado, fica dizendo: eu vou resolver esse assunto, e o Senhor diz para ti agora: cala a tua boca, deixa comigo, deixa comigo, eu resolvo o teu assunto. Dê valor à palavra, irmãos, dê valor à palavra, dê valor ao chamado que você teve. Não só um chamado, mas ele disse: eu não te chamei, eu te escolhi. Olha a palavra que lemos, o pastor leu agora no início do culto. Jeremias tinha medo, criança, não sei falar, uma porção de coisa, mas o Senhor diz: eu colocarei a minha palavra na tua boca, e tu vai falar para eles, queiram eles ouvir ou não, tu vais dizer para eles. Irmãos, quando não tiver mais ouvintes, para quem nós vamos pregar? Paulo ficou sem ouvintes. Paulo ficou sem ninguém para ouvi-lo. Ele citou o nome de cada amigo, só Lucas estava, mas Lucas não entrou lá na sala do julgamento. Paulo não tinha ouvinte, mas ele estava ouvindo. Ele estava ouvindo o Espírito Santo. Na guilhotina ele estava ouvindo o Espírito Santo. Tu não disseste que tu querias sofrer com o Senhor Jesus, ou fazer aquilo que Ele não fez pela igreja? Tu estás dando a vida pela igreja, aleluia. Tu estás derramando o teu sangue pela igreja, como testemunho de alguém que venceu. Fique em pé, queridos irmãos.
e glorifique a Deus por esta oportunidade que você tem, que Deus te deu. Isso não foi emprestado, meu irmão, isso é teu. Não é uma coisa arranjada a salvação. Infelizmente, irmãos, nós vamos ter Alexandres, vamos ter tanto no nosso meio a vida toda. Desculpe se alguém tem o nome de Alexandre aqui, não é com você que eu estou mexendo, e nem a Bíblia está se referindo a ti, mas os Alexandres desta vida, que vão e passam. Eu já vi tantos ir embora, tantos ir embora. Alexandres, que Deus nos guarde, irmãos. Seja a irmã Febe, receba a irmã Febe, seja um Timóteo, bendito é o nome do Senhor, que gravou no seu coração as palavras benditas, ditas pelo apóstolo Paulo. Levanta a tua mão para o céu, e vamos fazer uma oração, irmãos. Abra a tua boca. Eu sei que você está por trás de uma máscara, mas dá para orar, dá para clamar ao Senhor, dá para sair por aí aconselhando alguém, dizendo: cuidado, meu amigo, cuidado que você está longe demais, você está indo longe demais. Querido Pai, aleluia, bendito é o teu nome, Senhor da glória, pela tua palavra santa e eterna, a tua palavra bendita, meu Deus. Isto, Pai, sobe ao nosso coração. Esta aqui é como se fosse, meu Pai, uma caixa de segredos, e tu, Pai querido, ao abrir esta caixinha, aleluia, aleluia, nos mostra os mistérios que estão nesta palavra. Espírito Santo amado, não deixa nós sozinhos, Espírito Santo, não deixa nós sozinhos, Pai, não deixa. Oh, aleluia, aleluia. Sim, Pai querido, podem todos nos abandonar, mas tu vai conosco até o fim, querido Salvador, aleluia. Que o teu Espírito volte a cantar no nosso meio, aleluia. Que o teu Espírito volte a sorrir em nosso nós. Aleluia. Ajuda teu povo, Pai, guarda teus filhos e filhas no caminho da verdade, em nome de Jesus, amém, amém. Só cantando, irmãos. Porque viver posso ver o amanhã, porque viver temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, querido está, porque posso ver o amanhã, porque bendito Jesus, aleluia, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, querido está. Amém. Glória a Jesus. Guarda essa palavra, irmãos, no teu coração.